escutando. Sejam bem-vindos a este webinar. Faz parte de um ciclo de webinars da Autodesk, agora apresentado nessas últimas semanas, apresentando a tecnologia da Autodesk para esse novo ano fiscal, para esse novo período aqui, ou seja, nossas design suites para o ano 2014-2015. Meu nome é Ricardo, como a Thaís me apresentou, e sou profissional aqui da Autodesk, sou especialista técnico da Autodesk para as áreas de arquitetura, engenharia e construção. Eu vou falar especificamente do futuro da nossa tecnologia aqui para essas áreas de arquitetura, engenharia e construção para esse nosso próximo ano. A nossa agenda hoje, eu vou principiar muito rapidamente falando sobre a Autodesk. Na sequência, vou falar um pouco sobre o conceito de modelagem de informação da construção. A modelagem da informação da construção já é um conceito bastante conhecido no mercado e acredito que todos aqui já tenham alguma ideia do que se trata. Mas só recapitulando muito rapidamente para então introduzir a nossa solução, a solução Autodesk para a modelagem da informação da construção, que é a Building Design Suite, na sua nova versão, na versão 2015, que nós lançamos aí já há algumas semanas. Especificamente, falando da versão 2015 da Building Design Suite, nós trataremos do Revit 2015 e do Navisworks 2015, são duas grandes soluções dentro da Building Design Suite, e é claro, falaremos um pouco a respeito das outras soluções, mas o nosso foco aqui hoje é falar um pouco sobre o que tem acontecido, o que tem sido trazido de novidades dentro destas duas plataformas, que são aqui a base da modelagem da informação da construção na área de edificações que a Autodesk oferece para o mercado. Encerraremos depois falando um pouquinho sobre o Autodesk 360 e um pouquinho sobre Subscription, que é o nosso programa de assinatura. Então, vamos em frente. Eu quero começar aqui falando um pouco de Autodesk. Eu sei que todos aqui já conhecem a Autodesk. A Autodesk é uma empresa fundada em 1982, no mesmo ano, eu gosto sempre de lembrar, o mesmo ano em que o computador pessoal recebeu uma distinção da revista Time como a grande personalidade do ano. Foi nesse ano que a Autodesk lançou um programa que se tornou padrão de mercado, o AutoCAD, aqui numa das suas antigas versões, mas que certamente aí conhecidas por muitos de vocês. E ao longo dos últimos 30 e poucos anos, a Autodesk tem desenvolvido o AutoCAD, tem lançado novas versões do AutoCAD. Mas não só isso, a Autodesk ao longo desses 32 anos da sua existência, a Autodesk ao longo desses anos todos tem desenvolvido uma série de soluções para os mais diferentes segmentos. A Autodesk ela é reconhecida como líder na modelagem da informação da construção para o segmento de arquitetura, engenharia e construção. Ela de fato é pioneira na modelagem da informação da construção em outros segmentos, especialmente para infraestrutura, com soluções líderes na área de infraestrutura. Ela também é referência na área de manufatura, na área de mecânica, né, todo dentro desse conceito da prototipagem digital, sobre o qual também falamos aqui em outros eventos, e certamente líder absoluta na indústria de entretenimento, que envolve todas essas soluções para cinema, TV, videogames, e certamente aqui sendo reconhecida por isso, porque esteve por trás dos últimos 19 vencedores de Oscar de efeitos especiais. Então a Autodesk ela é tudo isso. Ela é uma empresa que atua nesses segmentos profissionais todos, com mais de 12 milhões de usuários profissionais, mas também a Autodesk atua em outros segmentos, talvez não conhecidos por todos. É uma empresa que atua aí na área de consumo, numa área aí de aplicativos, onde nesse segmento temos mais de 170 milhões de usuários hoje utilizando os nossos aplicativos, as nossas ferramentas via internet, pela nuvem. É também uma empresa que tem desenvolvido tecnologia de ponta nos mais diferentes segmentos, agora também introduzindo uma nova plataforma de hardware e software para impressão 3D, uma empresa que está à frente da tecnologia de impressão 3D e que possui pesquisas dos mais diferentes segmentos. Aqui eu estou dando um exemplo, a imagem pode parecer um pouco enigmática para vocês, mas recentemente a Autodesk ela anunciou o desenvolvimento em laboratório de um código genético, ou seja, um vírus que foi impresso em 3D e que de fato se reproduziu e depois foi destruído. Então, para vocês terem uma ideia de que a Autodesk ela é tudo isso que vocês conhecem no segmento de arquitetura, engenharia e construção, que é o nosso foco hoje, mas ela também é muito mais. E por trás de todos esses segmentos, independente do segmento, independente da indústria, a visão da Autodesk é uma só: ajudar pessoas e empresas a imaginar, projetar e criar um mundo melhor. Essa é a nossa visão, isso que nos move como profissionais, como fornecedor, isso que move o desenvolvimento da nossa tecnologia, no futuro da qual nós iremos aqui apresentar hoje para vocês no segmento de AEC. E certamente
essa visão da Autodesk, talvez em nenhuma outra indústria se torne mais compreensível, mais clara do que na indústria de AEC. Na indústria de AEC, todos os profissionais de AEC, vocês que aqui nos escutam hoje, trabalham diariamente com isso, na consolidação, na formação, no projeto, na criação de um mundo melhor. O cerne da indústria de AEC é o projeto, o ambiente construído ao nosso redor. E é sobre isso que falaremos, o como a Autodesk pode auxiliar cada um de vocês, profissionais de arquitetura, engenharia e construção, na construção de um novo mundo, de um mundo melhor, de um ambiente construído melhor. E certamente, dentro deste conceito, dentro deste objetivo, desta visão, o conceito da modelagem da informação da construção, ou BIM, acrônimo para Build Information Modeling, ele é crítico. A modelagem da informação da construção é dizemos um novo paradigma na área da construção, mas um novo paradigma que já possui aí mais de uma década de popularização. Aqui na Autodesk, particularmente, nós temos falado sobre BIM há mais de 10 anos. E esse é um conceito que tem suas raízes aí já no final do século passado e cada vez mais tornando-se popular. Então, a modelagem da informação da construção, vocês a conhecem. Aqui cabe uma rápida recapitulação. Nós sabemos que o mercado da produção de edificações, esse mercado de AEC, ele tem mudado radicalmente nos últimos anos, e especialmente devido a novos paradigmas, como o da modelagem da informação da construção, como o do BIM. BIM é um processo de construção virtual. Eu sei que muitos de vocês já estão familiarizados com o conceito, a nossa ideia não é aqui repassar esse conceito, ou ensinar mais uma vez esse conceito, mas sim recapitular para falar um pouco sobre o futuro da nossa tecnologia para BIM. Sabemos que BIM é um processo de construção virtual. Construímos virtualmente aquilo que será construído fisicamente, será construído em canteiro, será executado em canteiro. E a construção virtual permite uma série de vantagens e, é claro, uma melhor construção. Uma série de conceitos, podemos falar de BIM através de uma série de definições ou conceitos, mas selecionamos um aqui para vocês. BIM é um processo acima de tudo, BIM não é um software, BIM não é propriamente a tecnologia, mas BIM é um processo, claro, habilitado por tecnologia e baseado em modelos tridimensionais inteligentes, que de fato possibilita a criação e o gerenciamento de projetos de edificações e infraestrutura de uma maneira mais rápida, mais econômica e com menor impacto ambiental. Nós temos falado um pouco sobre esses índices em outros eventos, em outras situações. Esse não é o momento, mas de fato tudo isso pode ser comprovado no dia a dia das empresas e dos clientes que nós temos acompanhado. Tecnologicamente falando, este processo é caracterizado pela criação e uso de informação computacional consistente e coordenada. Estamos falando aqui de um banco de dados, em essência, o que garante redução de erros e maior assertividade ao longo de todo o processo de projeto. E aqui entendemos o processo de projeto dentro do seu conceito mesmo de ciclo de vida da edificação, como nessa imagem que vocês veem ao centro. A edificação possui um ciclo de vida, começa na sua incepção, na sua fase de planejamento, avança por todo o projeto, depois a execução, a construção propriamente dita e a manutenção, a operação e manutenção da edificação. BIM pode ser utilizado e tem sido utilizado por nossos clientes em todas essas etapas, auxiliando na execução, no projeto e execução de melhores edificações e de um ambiente construído de maior qualidade. Tudo isso tem sido percebido pelo mercado. Aqui alguns dados muito rápidos, que em outras ocasiões também já compartilhamos com vocês, alguns outros novos aqui, mas para mostrar o como o BIM tem sido de fato adotado pelo mercado como um todo. Esse é um gráfico de um relatório da McGraw-Hill, uma empresa de consultoria norte-americana, mostrando a adoção de BIM entre 2009 e 2012, dois momentos em que esse relatório foi publicado. 2012 é publicado em 2013, com dados de 2012, esse é o relatório mais atual, mostrando aqui que dos arquitetos no mercado norte-americano, 70% já utilizam a modelagem da informação da construção, dos engenheiros quase o mesmo número, e um dado muito interessante desse último relatório, mostrando que os construtores aqui já ultrapassaram os projetistas na utilização desse tipo de tecnologia, por uma série de vantagens que traz, não somente para o projeto, mas também para a construção. Quando vemos do ponto de vista de tamanho da empresa, as empresas de grande porte, na sua quase totalidade, aqui vemos 91% nesse último número da McGraw-Hill, as empresas de grande porte já utilizam a modelagem da informação da construção.
Geralmente nos perguntam, e no Brasil, como anda o mercado? E nós podemos dizer, o mercado ele tem, de fato, adotado sim a modelagem da informação da construção, em grande parte, ainda não temos os mesmos números que no exterior, mas no Brasil temos bons e interessantes números. Uma pesquisa da PINE, realizada no ano passado, com o apoio da Coordenar, trouxe um número bastante interessante aqui para nós. 40% dos entrevistados disseram já utilizar a modelagem da informação da construção, e 60%, portanto, ainda não a utilizam. Mas destes que ainda não a utilizam, foi perguntado em quanto tempo possuem a intenção de implementar a modelagem da informação da construção na sua empresa. E boa parte aqui dos entrevistados observou que em até 5 anos pretende ter implementada BIM na sua empresa. Alguns poucos disseram que não tem esta intenção, mas certamente ao observar o movimento do mercado, como o mercado de fato tem adotado a modelagem da informação da construção, eles certamente seguirão. Porque não é uma questão de opção mais hoje em dia, mas sim é um movimento do mercado, uma tendência do mercado, assim como hoje não vemos na construção civil o desenvolvimento de projetos feitos à mão, nanquim, como antigamente se fazia. A CAD, o desenho assistido pelo computador, hoje ele é um padrão na construção civil. E certamente BIM tem se tornado, e certamente será daqui a alguns anos, o padrão absoluto na construção civil. Um último dado que eu queria passar aqui para vocês, um relatório da NBS britânica, que traz também um novo dado, um dado muito interessante, que mostra como de fato o mercado tem se movido. Falamos dos Estados Unidos, falamos do Brasil, falamos agora da Europa, representado aqui no número britânico, mostrando que pela primeira vez o Revit como produto, ou seja, aquela que é a principal plataforma aqui BIM, uma plataforma líder de BIM no mercado, o Revit como produto ultrapassou o AutoCAD como a ferramenta, a principal ferramenta de escolha do projetista na entrega de documentação dos seus projetos. Então esse é um momento histórico bastante interessante também no mercado britânico, onde pela primeira vez uma ferramenta BIM ultrapassa uma ferramenta CAD como a principal ferramenta de utilização aqui dos nossos usuários. Bem, e qual é a solução do Autodesk para a BIM? A principal solução do Autodesk, quando falamos aqui no segmento de arquitetura, engenharia e construção, falamos especificamente hoje aqui em edificações, porque em outras ocasiões falamos já sobre infraestrutura, falamos sobre outros segmentos e ainda falaremos mais sobre infraestrutura. Temos aí agendado um webinar para Plant Design. Qual é da Autodesk a principal solução para a modelagem da informação da construção em edificações? É a Building Design Suite. A Autodesk ela oferece um amplo portfólio de soluções. Nós falamos que há mais de 30 anos atrás ela começou com um único produto e hoje a Autodesk já possui mais de 100 produtos atendendo às mais diferentes indústrias. Para edificações, a Autodesk oferece soluções baseadas em BIM e CAD. E a Building Design Suite ela é a principal solução do Autodesk no segmento de edificações, oferecendo fluxos tanto para BIM quanto para CAD. A Building Design Suite faz parte de um conjunto de suítes de projeto que a Autodesk oferece. Aqui nessa imagem vocês veem algumas dessas suítes. Já falamos sobre algumas delas em outras ocasiões, em outros webinars da Autodesk. E hoje o nosso foco é de fato a Building Design Suite, voltada aos profissionais principalmente os profissionais na área de edificações. A Autodesk Building Design Suite 2015 é um portfólio amplo de software interoperável para projeto que suporta fluxos de trabalho BIM e CAD, que amparam os profissionais no projeto, simulação, visualização e construção de melhores edificações. Ou seja, uma solução completa para BIM durante todo o seu ciclo, durante todo o ciclo de projeto, construção e operação da edificação. Ela oferece fluxos de trabalho mais simplificados, conjuntos amplos de ferramentas e uma experiência de usuário mais consistente, um excelente custo-benefício, especialmente se comparado às soluções adquiridas individualmente, e acesso a serviços na nuvem por meio do Autodesk Subscription. Vamos falar um pouquinho sobre isso também ao final da nossa apresentação. Ou seja, como solução, o que nós temos dentro da Building Design Suite? Nós possuímos o AutoCAD, solução líder de CAD do mercado. Ele está nas 3 versões da Building Design Suite, assim como outras suítes. A BDS, assim a chamamos, ela é comercializada nas versões Standard, Premium e Ultimate, cada uma focando aqui um grau de maturidade no processo de adoção de BIM, no processo de desenvolvimento de projetos em AEC. E no seu nível Standard, ela já possui as ferramentas
o AutoCAD, solução líder no mercado, ferramentas baseadas no AutoCAD para otimizar o fluxo CAD para disciplinas específicas, como é o caso do AutoCAD Architecture, do AutoCAD MP e do Structural Detailing, o AutoCAD Structural Detailing, que é uma ferramenta também líder aí para o detalhamento estrutural, trabalha de forma muito integrada com as nossas outras ferramentas. Ainda no nível Premium, o Showcase, que é uma ferramenta para visualização fotorrealista interativa em tempo real, uma ferramenta muito interessante também, já foi abordada inclusive em outros webinars, sobre os quais falaremos um pouquinho, deixaremos aqui as indicações ao final. O AutoCAD Raster Design também está nessa suíte, que é uma ferramenta para a vetorização de imagens raster, ou seja, para você transformar em DWG aquelas plantas antigas que você escaneou, que você tem imagem, por exemplo, ou trazer outras informações aí, levantamentos planetimétricos que você tenha escaneados, ou que você tenha imagem que você queira trazer para dentro do DWG, essa é uma ferramenta perfeita para isso. E o Recap, que é a nossa ferramenta aí para trabalhar com nuvem de pontos, perfeitamente integrada aí com as nossas outras soluções. Tudo isso na Building Design Suite Standard. Num segundo nível, a Building Design Suite Premium, ela acresce a esses recursos baseados principalmente em CAD, ela acresce todo o nosso portfólio, as principais soluções aí do nosso portfólio de BIM para edificações. Então a solução líder aqui acrescentada na Building Design Suite Premium é o Revit 2015, sobre o qual falaremos aqui na sequência, o Navisworks Simulate, na sua versão Simulate 2015, e o 3ds Max Design, que é uma ferramenta padrão aí da indústria para visualização, para renderizações, animações, uma ferramenta aí desenvolvida e que é utilizada inclusive na área de computação gráfica, na área de cinema, televisão, videogame, tudo isso, uma versão dele, que é o 3ds Max, é utilizado e da qual surge o 3ds Max Design, com recursos também exclusivos para essa área de edificações. E na sua versão Ultimate, o pacote mais completo de todos, incluindo todos esses softwares que nós falamos anteriormente, mas o Inventor, que é uma ferramenta aí líder na área de manufatura, que é colocada no fluxo de edificações para acrescer ao fluxo de edificações qualidades aí de desenvolvimento do objeto em nível de desenho industrial, aí perfeitamente integrado também com o Revit e com outras ferramentas da Autodesk. O Navisworks Manage em substituição ao Simulate, porque é a versão mais completa do Navisworks, nossa ferramenta aí de compatibilização, uma ferramenta para o coordenador, uma ferramenta para o construtor, sobre a qual falaremos também na sequência. O robô Structure Analysis Professional, a nossa ferramenta de cálculo estrutural, análise estrutural baseada no método de elementos finitos, também aqui para levar o modelo de informação da construção a uma análise, a todo o fluxo integrado de estruturas. E o InfraWorks, uma ferramenta poderosíssima para a modelagem da informação da construção de infraestrutura. É uma ferramenta para desenho urbano, avaliação de proposta, sobre a qual, inclusive, já falamos em outras ocasiões. Vamos muito rapidamente falar de uma outra ferramenta aqui, mas o nosso foco será falar das novas versões do Revit e do Navisworks. Esse é o nosso foco aqui na apresentação, na qual seguiremos aqui na sequência. E para finalizar, falando um pouco da Building Design Suite, qual é a sua proposta de valor? Acima de tudo, um amplo portfólio de software reunido em uma única solução, um único pacote. São ferramentas para fluxo de trabalho em edificações, tanto BIM quanto CAD, nos seus 3 níveis aí cada empresa, no seu grau de maturidade ou nas suas necessidades, vai escolher o seu nível adequado. São ferramentas reunidas nesse pacote, não somente aglomeradas nesse pacote, mas de fato interoperáveis. São soluções conectadas de maneira mais suave, por meio de melhor interoperabilidade, por isso que elas estão reunidas aí nesse pacote, que também garantem, por meio da assinatura, falaremos sobre assinatura mais ao final também, acesso a poderosos serviços na nuvem por meio do Autodesk Subscription. O Revit, também talvez o grande ponto de apoio dessa suíte, apresentado dentro da suíte de forma integrada. Todos vocês devem saber já que há muitos anos a Autodesk trabalha com Revit para as diferentes disciplinas, então possuem 3 versões de Revit: o Revit para arquitetura, o Revit Architecture, o Revit para sistemas prediais, que é o Revit MP, e o Revit Structure para engenharia estrutural. E aqui dentro da Building Design Suite ele está reunido em um único software, que é o Autodesk Revit, uma única instalação, uma única plataforma com todos os recursos para todas estas disciplinas. Bem, vamos falar então do Revit 2015. Nós temos aqui
uma ferramenta integrada que oferece recursos para o projeto de edificações, oferece recursos para arquitetura, para sistemas prediais, para estrutura. Todos esses recursos estão aqui disponíveis para os nossos usuários. Nós vamos falar um pouquinho aí desses recursos e o que há de novo neste ano, neste novo ano, nesta nova versão. De fato, nesta nova versão do Revit, muitas foram as novidades. Nós temos melhorias em plataforma do Revit como uma plataforma como um todo. Nós temos melhorias dos recursos de arquitetura, melhorias em engenharia, nos recursos para engenharia estrutural e melhorias nos recursos aqui para engenharia de instalações. Eu vou começar falando um pouco sobre o trabalho contínuo que o Autodesk faz no desenvolvimento do processamento das suas soluções. A cada versão, um dos grandes focos de atuação aqui é trazer um software mais rápido, um software que ofereça uma melhor experiência, que consiga suportar modelos mais robustos, modelos de fato que tenham, assim como o mercado tem exigido, modelos mais complexos. Esse gráfico aqui que eu mostro para vocês mostra um pouco a melhoria no desempenho de cada um destes, de cada uma das áreas aqui, o quanto tempo ele tem sido reduzido aí da versão 2014 para a versão 2015. A parte, as melhorias em desempenho, várias melhorias foram realizadas em inúmeras ferramentas. Vamos começar falando um pouco sobre ferramentas de documentação. O Revit, como modelador de informação da construção, está baseado em modelos de informação, mas esses modelos de informação eles são necessariamente levados à obra, levados à execução por meio de documentos. Então, a qualidade da documentação ela é crítica, segue sendo crítica nesses recursos. Aqui nós temos algumas imagens mostrando um pouco a documentação, saída do Revit, e nós temos nessa versão melhorias em tabelas, levantamentos de materiais, nós temos a inclusão de novos parâmetros possíveis de serem tabelados, particularmente no caso de paredes, novos parâmetros para paredes que são possíveis de tabelados, facilitando aqui o levantamento de quantitativos e a explicação toda do nosso projeto, memoriais do projeto. Então são novos parâmetros, a possibilidade de edições de texto na parte de totais, a possibilidade de inclusão de imagens e tabelas, sobre a qual nós falaremos logo na sequência também. Nós temos novos recursos para acessar as viewports de documentação, com simples clique vocês habilitam a entrada ou não das vistas nas folhas, novos recursos de nomenclatura para vistas duplicadas, que também trazem mais agilidade, mais facilidade. Boa parte dessas solicitações foram feitas pelos nossos clientes. E nós temos aqui também referências de vistas aqui que podem ser alteradas ao longo do projeto. Isso era uma característica que o Revit não possuía. Você apontava para uma vista de detalhamento e depois ela permanecia. Caso quisesse se mudar, era necessário fazer aqui uma alteração. Hoje já não é mais necessário apagar e criar uma nova vista, você pode simplesmente fazer uma alteração da vista que está sendo apontada. Além disso, outras ferramentas de documentação aqui acrescentadas. O Revit ele suporta vários sistemas de classificação, Uniformat, Masterformat, OmniClass, dentre outros sistemas que já vêm, esses já vêm por padrão no Revit. Nós temos aí novas ferramentas de documentação, pode-se alterar o padrão do Uniformat, que é o default do Revit. Nós temos a possibilidade de importar IFC, vou falar um pouquinho mais sobre isso na sequência, importar com link, sempre puder importar, mas sem o link, agora mantendo um link do FC, vamos falar nisso na sequência. Alterações, agora maior facilidade na alteração dos settings para keynotes também, e a possibilidade de inclusão de parâmetros compartilhados nos títulos, nas chamadas de desenhos, o que certamente aí traz muitas facilidades para o usuário. Ainda falando de documentação, todos os novos recursos em linhas de projeção, melhorias aqui nas linhas de projeção. Nós temos um novo View Parameter para controlar a visibilidade das linhas de projeção. Elas podem ser mostradas aqui de acordo com disciplina ou de forma independente da disciplina, ou mostrando todas as linhas de projeção automaticamente. Vamos falar um pouquinho sobre isso, mostrar um pouquinho aqui o Revit em operação para vocês, nesse novo recurso das linhas de projeção. Então aqui vocês têm a interface do Revit,
deve ser velha, conhecida aqui de vários de vocês. Esse é o Revit 2015 na sua interface. Nós temos um modelo aqui aberto numa vista de corte e aberto numa vista tridimensional. Nós vamos para View e vamos solicitar que sejam mostradas aqui as linhas ocultas, as linhas de projeção. E isso é muito simples, é selecionar o objeto que oculta e o outro objeto que será ocultado, e as linhas elas são então mostradas para vocês. Fora essa seleção manual por objeto, é possível realizar essa seleção por conjuntos de objetos, é possível realizar as mais diferentes seleções. Aqui nós estamos dando um outro exemplo desses objetos, mais um novo objeto, clicamos aqui na viga, clicamos na parede, de forma a então controlar melhor essas projeções. Ou então simplesmente desfazer o que foi então anteriormente feito. Tudo isso pode ser feito objeto a objeto, como foi mostrado aqui nessa sequência, ou nós podemos fazer por disciplina ou todos os objetos ao mesmo tempo. Então, aqui nós temos um parâmetro definindo que por disciplina mostra essas linhas de projeção e da forma, dependendo da disciplina que é escolhida, nesse caso aqui, seja arquitetônica, seja estrutural, que o Revit suporta de fato todas essas disciplinas, então vocês verão os devidos objetos sendo mostrados e as linhas de projeção adequadas sendo também mostradas no nosso modelo. E é claro, eu posso também modificar esse default e posso, uma vez configurado tudo isso daqui, posso mostrar todos os objetos em projeção e posso também salvar essas informações todas por meio de um template, transformar isso aqui num View Template. Aqui vocês veem, então, as linhas tracejadas todas no modelo, que foram agora habilitadas por meio desses novos parâmetros, por meio desses novos recursos. E, na sequência, vamos mostrar um pouquinho aqui o como isso pode ser alterado, isso pode ser editado, e isso pode ser salvo, de fato, dentro dos nossos View Templates, que são um recurso poderosíssimo do Revit, já conhecido aí de todos, que nos permitem salvar as nossas configurações de vista por template, e esse template pode ser aplicado a cada uma das vistas, preservando aqui as alterações que foram feitas, as configurações que foram realizadas. Vamos seguir em frente aqui com as nossas novidades. Também, ainda falando de documentações, nós temos melhorias em revisões nessa versão. O Revit possui recursos já há muitos anos de controle de revisões, automatizando o controle de revisões, facilitando aqui o trabalho de coordenação, o trabalho de revisão de projetos. Mas agora novos recursos onde eu posso apagar revisões ultrapassadas. Antigamente nós simplesmente mesclávamos essas revisões. Nós temos aqui mais ferramentas para o desenho de nuvens de revisões, permitindo aqui alcançar um conjunto de revisões, um conjunto de documentação mais próximo do desejado, um tamanho mínimo de arco, uma nova ferramenta com tamanho mínimo de arco para as nuvens de revisões, ou seja, um controle mais preciso destes desenhos de revisões. E tudo isso também, vale lembrar, está disponível para ser trabalhado não só na interface do produto, mas também por meio da API do produto. E como eu falei anteriormente, talvez uma das grandes novidades aí do Revit 2015, trazendo muitos recursos para os nossos futuros projetos aí nas áreas de arquitetura, engenharia e construção, o trabalho aqui de imagens em tabelas. A partir desta versão do Revit é possível inserir imagens nas tabelas. Essas imagens estão relacionadas aqui, seja o nosso tipo de objeto dentro do Revit, seja a nossa instância de objeto dentro do Revit. Tudo isso aqui pode ser acrescentado, pode pertencer aqui à família e mantendo aqui uma documentação de excelente qualidade e mais clara aqui para os nossos usuários. Vou mostrar um pouquinho isso funcionando no Revit, nessa nossa nova versão. Aqui, mais uma vez, estamos na interface do Revit, mostrando uma das tabelas com essa inserção de imagens. Como é que nós fazemos isso? Aqui estamos selecionando um objeto, nesse caso uma cadeira. Vocês veem que nós temos um novo parâmetro de imagem em nível de tipo e em nível de instância. Eu posso então definir um type image e um instance image para esses objetos todos. Seja a parede, como é o caso aqui que nós selecionamos, que é uma família de sistema, seja mesmo uma família carregável, uma família loadable, como é o caso da cadeira que havíamos selecionado, e aqui selecionamos novamente, editamos aqui a família. Essa é uma outra grande vantagem do Revit, a facilidade
com que se cria conteúdo e com que se edita esse mesmo conteúdo. Aqui nós temos então a inclusão de uma imagem, nesse caso selecionamos aqui um PNG, outras imagens podem ser selecionadas, anexamos esse PNG à nossa família e carregamos mais uma vez essa família, substituímos aqui os valores dos parâmetros e esse objeto já possui aqui disponível a sua imagem ilustrativa que pode ser então incluída na tabela e aqui a tabela do Revit, os usuários de Revit sabem o quanto é simples desenvolver essas tabelas no Revit. Aqui nós selecionamos, então, uma categoria e alguns parâmetros, nesse caso a identificação de família e tipo, a quantidade e a imagem do tipo. E aqui nós fazemos algumas alterações. Temos aqui presente a imagem nessa tela, nessa vista é mostrada como seu link, mas no momento em que essa tabela é inserida na folha, e aqui pegamos essa tabela, levamos a folha, inserimos essa tabela na folha. No momento em que ela é inserida na folha, esses links então fazem aparecer aqui todas estas imagens das nossas famílias. A tabela, como nós já conhecemos no Revit, ela pode ser muito facilmente editável. As imagens elas seguem a edição do tamanho da tabela, elas são reajustadas aqui, é tudo muito simples, é tudo muito direto, assim como toda a documentação do Revit, ela é uma documentação muito acessível, muito simples, muito direta. E esse é um recurso poderosíssimo dessa nova versão do Revit, que certamente aí vai agradar a muitos, é uma solicitação de usuário já há um bom tempo e que agora foi incluída nessa nova versão do Revit, no Revit 2015. E isso não só para arquitetura, esse exemplo que mostramos aqui foi arquitetura, mas todos os elementos podem incluir imagens. A exemplo, talvez uma área muito importante seja a área de estruturas, onde nós podemos ter imagens das armações, por exemplo, nas nossas tabelas. E isso é fundamental aqui para os nossos fluxos de projeto em estruturas. Avançando aqui nas nossas novidades, tivemos muitas melhorias aqui em toda a parte de análise energética da edificação. O Revit, como modelador de informação, ele possibilita não somente a modelagem para a documentação, mas sim a utilização do modelo, da análise, a utilização do modelo no desenvolvimento mesmo, trazendo input para o desenvolvimento mesmo de projeto. O Revit ele possui já há alguns anos, recursos para análise energética da edificação, ou seja, qual o desempenho de energia da edificação em todos os seus principais segmentos aí de conforto, quando falamos de insolação, ganho de carga térmica, quando falamos de gasto de energia, tudo isso, o Revit ele possui todos esses recursos. Dentro da área de análise energética, nós tivemos melhorias no algoritmo para essa versão, a precisão aumentou bastante, aqueles que tiverem interesse em ter mais detalhes sobre isso podem nos solicitar informações, nós temos informações detalhadas a respeito disso, não é o caso de aprofundar hoje, mas trazemos essa informação, na versão 2015 o algoritmo ele foi melhorado, nós temos maior precisão analítica para superfícies e um melhor manuseio aqui dos elementos do modelo. Lembrando que o modelo energético ele pode ser criado desde os estágios preliminares, a partir da volumetria dos estudos de massa, mas também pode ser gerado a partir dos elementos construtivos mesmos da edificação. Ou seja, as paredes, por exemplo, possuem essas informações que derivam dos materiais a respeito do seu desempenho térmico, do seu desempenho na edificação. E tudo isso é apropriado pelo modelo energético para modelagens mais precisas e mais rápidas. Uma outra área que tivemos melhoras foi na área de interoperabilidade, na área de IFC, que é o padrão, o IFC é o padrão de interoperabilidade universal para BIM. Nós temos uma nova ferramenta aqui, reforçando o compromisso do Autodesk com esse padrão de interoperabilidade universal. Nós já importávamos, exportávamos as mais recentes versões de IFC e agora nós possibilidade de vincular arquivos IFC diretamente, ou seja, uma vez que esses arquivos sejam atualizados, eles são então atualizados também dentro do nosso modelo, permitindo aqui um melhor fluxo de trabalho interoperável com modelos IFC gerados pelas mais diferentes ferramentas no mercado. E tudo isso acessado também a partir da ferramenta de gerenciamento de links. Nós temos essa habilidade, então, de referenciar a geometria do IFC sem ter que convertê-lo para o Revit. E um melhor manuseio da geometria, um melhor desempenho da geometria, uma série de avanços na área de IFC que foram feitos e que poderão ser detalhados aí na medida que vocês tiverem interesses em detalhar. A parte toda de links também sofreu uma melhoria
grande, nós temos a coordenação toda dos links dentro do Dialog Box, agora vocês podem adicionar os links diretamente pelo Dialog Box, e seja de modelos do Revit, IFC, arquivos CAD, markups de DWF, point clouds, as nuvens de pontos, que já há alguns anos o Revit suporta nuvens de pontos para fluxos de trabalho, principalmente reformas, intervenções, retrofits, tudo isso está disponível no Revit já há alguns anos, e agora com maior eficiência. Melhorias em elementos fixados. Anteriormente, elementos fixados poderiam ser acidentalmente apagados, agora eles não são mais acidentalmente apagados, não podem ser apagados, é possível impedi-los de serem apagados. Nós então apagamos, retirando antes a fixação. Objetos podem ser apagados em contexto não gráfico, como é o caso de tabelas, ou seja, uma série de melhorias na seleção e no manuseio, especialmente de elementos fixados nessa versão 2015. Também, em relação às famílias, melhorias aqui no trabalho com os parâmetros, é possível acrescentar tooltips aos parâmetros agora, e particularmente em áreas como a de sistemas prediais, isso é muito importante, esclarecer a que se referem determinados parâmetros, que informação inserir adequadamente. Então, esse acréscimo de tooltips nos parâmetros ele é muito interessante, muito importante aí para melhorar exatamente a questão da informação do modelo BIM. Uma outra melhoria na área de parâmetros também, o ajuste das ordens dos parâmetros em famílias. Nós sabemos o quão intuitivo é acrescentar parâmetros, mas agora nós podemos trabalhar com a ordenação desses parâmetros de forma a melhor facilitar a inserção e o manuseio das informações no Revit. Isso foi uma solicitação de clientes que foi mais uma solicitação que foi atendida. Vocês sabem, existe um canal direto aí com o Autodesk para solicitações no software. Vou mostrar rapidamente esse ajuste de ordem aqui dos parâmetros, aqui para mostrar um pouco para vocês também o modelo de sistemas prediais. Nós temos aqui um modelo na área de ar-condicionado, climatização, e aqui nós vamos selecionar um dos objetos, nesse caso para iluminação, e vocês veem todos esses parâmetros. É muito fácil no Revit acrescentar parâmetros, é muito fácil no Revit editar, apagar parâmetros, alterar a ordem. Aqui nós alteramos a ordem, nós podemos então alterar a posição desses parâmetros de maneira a tornar mais intuitivo o preenchimento ou facilitar aí o trabalho com a informação. A inclusão de novos parâmetros segue muito fácil, e agora os parâmetros são incluídos em ordem alfabética e são ajustados aqui de acordo com a ordem. Então, mais uma vez, o parâmetro sendo inserido, segue acima e depois pode ser então ajustado na ordem correta. Tudo isso carregado e muito rapidamente o modelo ele é atualizado. Lidar com parâmetros no Revit 2015 agora é muito mais fácil, muito mais simples e nos permite trabalhar com modelos de melhor qualidade, modelos com um maior conjunto aqui de informações e cada vez mais adequados a todos os diferentes fluxos de informação. Outras melhorias que nós tivemos aqui, melhorias nos tags, melhorias em rótulos, uma consistência gráfica destes com as chamadas de textos, a edição destes agora é mais simples, um novo parâmetro, para o pessoal de estruturas aqui, um novo parâmetro de elevação no topo dos blocos das fundações, algo que também já havia sido solicitado há algum tempo e que agora faz parte aí dessa nossa versão. E das ferramentas de visualização, novos recursos de visualização, a cada versão a Autodesk procura trazer novos recursos de visualização, especificamente aqui para arquitetos, o recurso de linhas croquisadas, melhorias no anti-aliasing, que é a qualidade aí de visualização das linhas do modelo tridimensional, melhorias no Ray Trace, principalmente melhorias de desempenho, tudo isso nessa nova versão. Vamos mostrar um pouquinho dessas linhas croquisadas, um recurso que aí os arquitetos gostam muito de utilizar e que faz parte aí da documentação arquitetônica. Aqui nós temos o Revit, mais uma vez, as diferentes possibilidades aqui de visualização, seja em shade, seja com as nossas sombras, com fundo, sem fundo, a possibilidade de levar o modelo aí a uma renderização, a um passeio, realizar passeios, tudo isso é feito dentro do Revit, sem a necessidade de nenhum software adicional. E agora, nessa versão, a possibilidade também de visualização por meio de linhas de sketch, ou seja, esse formato de croquis que os arquitetos gostam de utilizar, de apresentar, não só para vistas tridimensionais, mas também para elevações, também para outras vistas ortogonais
Nesse caso, estamos mostrando aqui uma elevação. Nessa elevação é muito simples, configurar as opções de display gráfico habilitando Sketchlines. E aqui podemos trabalhar com as Sketchlines, alterar então a sua qualidade, a extensão, a forma, o quão manual ela aparece, e tudo isso vocês veem imediatamente impactando a nossa visualização. E, claro, sem alterar a precisão, nem nada disso, aqui é uma questão de visualização sobre a qual nós tratamos aqui, um recurso particularmente bastante interessante, aí, uma solicitação dos arquitetos já há algum tempo, e que no AutoCAD, por exemplo, nós já temos esse tipo de recurso fundamental e muito interessante para a apresentação. É importante lembrar que o modelo, na sua visualização, ele é alterado, mas todas as linhas aqui, que são os nossos elementos datum e elementos de anotação, como o caso de cotas ou marcas de nível aqui, todos eles são preservados na sua precisão técnica e na sua visualização tradicional, enquanto que o modelo em si é que é mostrado aqui com essa nova qualidade, essa nova característica de croquis. Tudo isso sendo muito facilmente, muito rapidamente ajustado dentro das propriedades de cada uma das vistas do nosso display gráfico. Assim como outros recursos aqui que sempre estiveram acessíveis aqui ao usuário do Revit. E tudo isso também, aproveitando, já que estamos falando aqui de display gráfico, vocês podem configurar uma série de comportamentos, inclusive o comportamento de anti-aliasing, que nos permite uma melhor qualidade visual, principalmente de modelos dimensionais. Essas informações são salvas nos view templates, assim como nós falamos anteriormente, e permanecem aqui disponíveis para o usuário manter no seu template e aplicar a múltiplas vistas, sem ter a necessidade de configurar vista por vista. Isso foi uma melhora aí na versão 2015 também. E aqui seguimos com umas novas, com outras melhorias, especificamente na área de estrutura agora, melhorias no modelo analítico. A cada versão, o Revit ele tem se tornado uma ferramenta com maior capacidade para suportar o detalhamento analítico do modelo, seja para um cálculo no próprio Revit, feito na nuvem, seja para um cálculo em ferramentas parceiras, ou no caso do robô, por exemplo, as informações podem ser levadas para o robô para análise estrutural. Então, melhorias no modelo analítico, o modelo estrutural do Revit possui a sua contraparte física, que são as peças projetadas mesmo, e a sua contraparte analítica, com cargas, condições de contorno, todas elas acrescentadas ao modelo. Agora nós podemos mostrar o sistemas de coordenadas local para cada uma das peças, facilitando aqui a visualização e a inserção de cargas. As orientações de cargas podem ser configuradas de acordo com o sistema de coordenada local e não mais tão somente com o sistema de coordenada absoluto, que permite uma maior flexibilidade na inserção de cargas no controle dessas mesmas cargas. E uma série de melhorias aqui nos links analíticos. Ainda em estrutura, nós temos um novo recurso de armações para parts. O usuário do Revit sabe que o modelo ele pode ser repartido, ele pode ser detalhado no seu nível de peça. Isso nas áreas, por exemplo, de pré-fabricados é fundamental, para que tenhamos um melhor detalhamento para a construção. É possível agora nessa versão fazer a armação não somente para o objeto como um todo, mas para cada uma das partes, incluir armações nessas partes. Principalmente em pré-fabricados, isso é muito importante. Essas armações elas seguem vinculadas às formas e às mudanças, então alterações que são feitas dinamicamente fazem os ajustes necessários, e novos parâmetros foram incluídos para possibilitar, então, a identificação, a rápida identificação dessas armações, como armações detalhadas em nível da peça ou em nível do projeto de uma forma geral. Ainda no que diz respeito à armação na área de concreto, foram muitas as novidades aí nessa versão, selecionamos algumas para vocês. Nós temos a possibilidade de numeração dessas armações, um novo parâmetro de numeração,
que nos permite automatizar e customizar, melhorar mesmo o nosso levantamento aí de quantitativos das armações, reunindo armações idênticas em mesmos grupos de armações, nos permite melhorar aqui a anotação de desenhos de produção, a inclusão melhora, esses parâmetros estão todos nas tabelas de armações, e nos permite trabalhar aqui também com sequenciamento de posicionamento das armações. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso na sequência também, aprofundar um pouco isso quando falarmos sobre a documentação como um todo. Ainda em estrutura, posicionamento individual de telas. Esse é um recurso que o Revit já possui há algum tempo, mas que nessa versão foi otimizado. Agora é possível posicionar individualmente as telas para uma maior precisão. É uma nova ferramenta para o posicionamento individual, que permite aí um posicionamento manual de cada uma das telas. E a capacidade também de se estender esse cobrimento para além dos limites do cobrimento, para além dos limites do host, o que também para a área de pré-fabricados traz possibilidades bastante interessantes. Ainda em estruturas, melhorias na representação de conjuntos de armações, que veremos aqui na sequência. Antigamente, todas as armações eram representadas e o trabalho de ocultação era muito manual. Agora nós temos ferramentas automáticas para melhorar essa documentação. Vamos mostrar um pouquinho disso daqui também na sequência, porque isso inclui as melhorias na anotação das armações em si. É possível agora otimizar toda essa documentação. Vamos mostrar isso na prática? Essas melhorias todas nos desenhos de fabricação, algo muito importante, especialmente aqui para essa área de engenharia estrutural. Então aqui nós temos o nosso modelo estrutural no Revit, vocês veem dois pilares, duas vigas aqui. Eu posso então selecionar a armação e pedir para mostrar simplesmente a primeira e a última barra. Nesse caso eu estou mostrando o primeiro e último estribo de uma armação aqui da viga. E no caso, para cada uma das sequências, mostrando aí então alguns estribos. Posso selecionar que estribo eu quero mostrar especificamente, ou mostrar o primeiro, o último ou do centro. Tudo isso nos permite uma documentação estrutural mais limpa, uma documentação estrutural mais precisa, da forma como de fato entregamos usualmente para os usuários. E aqui nessa nova sequência nós temos uma outra viga, a armação dessa outra viga, a documentação que vocês veem que é uma documentação automática, e aqui já mostrando outras alternativas de documentação, um conjunto de estribos e o total desses mesmos estribos. E aqui mostrando então o como, ao selecionarmos para mostrar somente um ou outro estribo, a nossa documentação, a nossa anotação, ela automaticamente é ajustada de acordo com a nossa visualização. Assim como esses recursos, outros muitos recursos aí na área de estrutura foram introduzidos na versão 2015, e para aqueles, falamos um pouco de concreto agora, vamos falar um pouco de aço, melhorias na estrutura, na modelagem estrutural de aço. Nós temos agora maior precisão na modelagem de estruturas metálicas e estruturas pré-fabricadas, com uma visibilidade da linha de locação das peças. Aqui vocês veem inclusive mostrado aqui no desenho, é possível visualizar essa linha de locação, habilitar essa locação, fazer uma justificação gráfica desses elementos todos, há melhorias no controle mesmo, no shape handles e no snap dessas peças, algo que os usuários já há algum tempo lutavam um pouco contra o posicionamento ou ajuste fino desses modelos. Então, melhorias do setback, que é aquela distância de uma peça para outra, o ajuste manual disso tudo, e um ligar e desligar do AutoJoin. De uma maneira geral, uma série de recursos aqui de melhorias na área de estruturas e que atingem especificamente a parte toda aqui de metálica e pré-fabricados. Ainda em relação à estrutura, as propriedades da seção estrutural, agora nós podemos vincular cada uma das famílias aqui a uma seção estrutural específica, podendo criar ou vincular essas informações a perfis de catálogo, facilitando aqui o levantamento de quantitativos, sendo quantitativos mais precisos por meio desses recursos, e uma análise de verificação e normalização, ou seja, a parte toda de code checking, que pode ser feita aí diretamente de modelos do Revit. Isso facilita também a integração do Revit com outras ferramentas, com outros recursos aí, principalmente para a área de estrutura e de análise estrutural. Também instalações, novidades aí, trouxemos já há algum tempo, e talvez a principal novidade no Revit MEP nesses últimos anos tem sido a possibilidade aí de intervir cada vez mais nos cálculos que são feitos. O Revit, nós sabemos, além de uma ferramenta de modelagem,
documentação, é uma ferramenta de análise, é uma ferramenta que auxilia o projetista no desenvolvimento do projeto, e como ferramenta de análise possui uma série de recursos aqui de dimensionamento, que até algumas versões atrás estavam limitados aos algoritmos, às equações e às normas incluídas dentro do Revit. Já algumas versões, a equipe de desenvolvimento tem procurado separar toda essa parte de normalização de dentro do core do produto e abrir isso tudo para os usuários, abrir tudo isso para o projetista, e na última versão isso foi aberto, e nessa versão, aproveitando esse recurso desenvolvido anteriormente, já foram inseridas novas equações para cálculos de perda de pressão. Especificamente, a equação de Haaland e a equação de Colebrook foram inseridas aí nessa nova versão do Revit, tanto para dutos quanto para tubulações. E o mais interessante aqui, apesar da possibilidade de você escolher dentre essas diferentes formas de cálculo, dentre essas diferentes equações de cálculo, existe a possibilidade de incluir novas equações e novas normalizações por meio da API do produto. Então, todos aqueles que quiserem uma maior adequação do Revit MEP, toda a sua área de análise, aos seus procedimentos, às suas formas, aos seus cálculos, podem utilizar aí a versão 2015, cada vez mais flexível e aberta a esse tipo de inserção. Então, são novos métodos de cálculo para perda de pressão, e ainda também uma outra ferramenta interessante. Agora é possível rotular dutos e tubulações nas suas diferentes propriedades ao longo do seu trajeto, ou seja, vamos dar um exemplo de perda de pressão ou de fluxo ao longo do trajeto, ao longo do roteamento de dutos e tubulações. Agora esses tags eles podem ser colocados por setor, por segmento, sempre respondendo aí ao comportamento em cada um desses segmentos. Podemos rotular, portanto, valores antes e depois de saídas e derivações, uma rotulagem baseada na posição, e múltiplos valores podem ser incluídos no tag. Não somente fluxo, pressão, mas tantas outras informações aqui associadas aos nossos objetos. Tá? Foram feitas várias melhorias na API, especificamente na API de elétrica. Nós temos a criação de wire shapes, a modificação de propriedades de fiação, remoção de vértices. Para aqueles que não estão familiarizados com esses recursos, a API é a interface de programação do Revit. O Revit, assim como o AutoCAD, há muitos anos, o Revit ele possui essa possibilidade aí de vocês trabalharem com a criação de novos recursos, ou interferência mesmo, criação de novas ferramentas diretamente por meio da API. E sempre introdução de novos conteúdos. Essa versão possui novo conteúdo regional adicionado aí para toda essa área de instalações. Tudo isso falamos aqui das novidades do Revit 2015, abordamos as principais, as que julgamos as principais, e aqui na sequência eu vou falar um pouquinho então sobre as novidades do Navisworks, para avançar com vocês aqui nesse conteúdo. Então, o Navisworks é a ferramenta da Autodesk para a consolidação de modelos de informação. É possível no Navisworks puxar os mais diferentes formatos de arquivos, são dezenas de formatos de arquivos que podem ser abertos nativamente, formatos como o próprio formato do Revit, como o DWG, ou como soluções BIM concorrentes também, todos eles podem ser abertos e agregados no Navisworks, o que nos permite avaliar a coordenação, o que nos permite fazer uma checagem de interferências desses mesmos objetos, o que nos permite, entre os diferentes modelos, inclusive, o que nos permite quantificar e o que nos permite planejar o sequenciamento construtivo das nossas obras. Ou seja, o Navisworks será uma ferramenta ideal para o coordenador de projeto e para o construtor. E nessa versão 2015, o Navisworks também traz uma série de novidades. Vamos passar aqui por algumas delas muito rapidamente. Nós temos a questão da quantificação 3D, uma novidade introduzida na versão passada, mas que agora traz novos recursos e fluxos ainda mais inteligentes. Então eu posso, por meio aqui de diferentes seleções ou diferentes nós dentro da nossa árvore de seleções, eu posso extrair takeoffs, eu posso adicionar notas aos objetos, posso mapear propriedades e objetos de takeoff, tudo isso para facilitar e para trazer novas possibilidades para a nossa quantificação 3D. Vamos mostrar um pouquinho disso aqui na sequência. Aqui é a interface do Navisworks, a nossa ferramenta para agregação de modelos e para
coordenação, planejamento, quantificação, detecção de interferências. Aqui nós selecionamos, então, a nossa interface de quantificação, a janela de quantificação. Nós temos aqui à esquerda os itens de catálogo, a estrutura que vocês quiserem para quantificar. Podemos selecionar, então, muito rapidamente todos os pilares do nosso modelo e pedir para que eles sejam, então, extraídos para quantificação. São automaticamente extraídos os quantitativos. Nós temos aqui todos esses pilares, então, quantificados em todas as suas propriedades, sejam comprimento, largura, volume, são os parâmetros que realmente nos interessarem aqui. O mesmo pode ser feito a respeito de outros objetos. Rapidamente selecionamos todas as portas e aqui extraímos toda a quantidade de portas. Temos um total das portas todas e toda essa quantificação de uma forma muito simples e muito intuitiva. E aqui adicionando comentários dentro dessa quantificação das portas, comentários que são então levados à revisão, à coordenação de projeto. São novos recursos de quantificação 3D que se somam aos novos recursos de quantificação 2D. Sabemos que nem todos os fluxos de trabalho são fluxos BIM hoje em dia, mas nós temos fluxos de trabalho ainda baseados em processos 2D. Então é possível gerar DWFs, trazer esses DWFs das mais diferentes ferramentas. Pode ser uma ferramenta CAD simplesmente, ou pode ser a partir do Revit mesmo, mas trazer essa informação bidimensional para dentro do Navisworks, agregar essa informação documental ao modelo que é avaliado no Navisworks e utilizar os recursos de quantificação 2D em acréscimo para facilitar o nosso levantamento. Mesmo quando não temos modelo, e nesse caso talvez seja o ponto mais interessante, o ponto mais útil, não temos o modelo de informação, trabalhamos exclusivamente com documentação 2D, o Navisworks ele pode sim trazer vantagens nesse fluxo de trabalho, permitindo uma quantificação inteligente a partir do 2D, com ferramentas de polyline, ferramentas de área, ferramentas de quantificação de objetos, tudo isso de uma forma muito rápida. Vamos mostrar como isso funciona no Navisworks. Aqui nós temos o Navisworks, um desenho, uma folha em 2D, um DWF que foi inserido no Navisworks, mostrando aqui uma planta baixa de um projeto. Nós podemos, muito rapidamente, digamos, fazer um levantamento do que seja um perímetro de um ambiente, por exemplo, para quantificar rodapé no ambiente. Isso pode ser feito de uma forma muito rápida, selecionando o recurso aqui de polyline e rapidamente clicando, ele dá o snap nos pontos, eu vou clicando aqui nos pontos da nossa planta e fecho o meu ambiente pedindo aqui o perímetro e automaticamente esse perímetro ele é computado como, por exemplo, um perímetro de rodapé. O mesmo pode ser feito com outras ferramentas, como uma ferramenta de retângulo, aproveitar que a sala é retangular aqui e rapidamente acrescentar essa informação. E o mesmo pode ser feito com área, com as mesmas ferramentas. Então eu posso definir diferentes áreas, seja por meio de polilinhas, como estamos fazendo aqui neste momento, levantando uma área de piso, por exemplo, ou eventualmente querendo fazer um levantamento de área de forro. Isso que hoje nós fazemos manualmente, nós fazemos por meio de escalímetro e anotação e planilha, tudo isso pode ser feito automaticamente e com legendas de cor, identificação do que já foi levantado ou não, diretamente no nosso modelo, ou, nesse caso, estamos mostrando aqui nos nossos desenhos, a nossa documentação bidimensional. Aproveitando, inclusive, como mostramos aqui também, elementos já pertencentes ao modelo. Então, aqui nós definimos um perímetro rapidamente por meio dessa ferramenta do baldinho aqui. E quantificações, nós sabemos o quão difíceis são quantificações de objetos, nós podemos aqui, nesse caso dessas mesas, criar uma rápida quantificação cada vez que clicamos em um desses objetos, vamos marcando esses objetos e automaticamente eles vão sendo somados, eles vão sendo quantificados abaixo no nosso workbook de quantificação. Ou seja, facilitando o fluxo de trabalho, não somente fluxos BIM baseados em modelo, mas também fluxos de trabalho baseados aqui em documentação bidimensional. Essa estação de quantitativos 2D e 3D pode ser feita de maneira integrada. Aqui vamos mostrar diretamente o como fazemos isso. Nós temos um modelo tridimensional e
folhas de documentação associadas a esse modelo. Então, eventualmente, o modelo não tem uma série de informações modeladas que seriam interessantes serem extraídas, e aí extraídas por meio da quantificação bidimensional. Nós temos, então, aqui na sequência, uma quantificação bidimensional, como mostramos anteriormente, vamos dizer, de um rodapé, algo que geralmente nós não modelamos, ou uma área mesmo de piso, que eventualmente não possa não estar definida, e, de maneira integrada, mudamos a nossa vista do modelo e fazemos aqui uma extração automática de alguma informação. Pode ser, por exemplo, aquela como portas que vimos, ou as mesmas colunas, os mesmos pilares que haviam sido levantados anteriormente. E tudo isso segue no mesmo caderno de quantitativos que está aí disponível, então, para fluxos posteriores de trabalho, inclusive para ser levado aí para orçamento, ser amadurecido como orçamento. Ou seja, no Navisworks 2015, esses novos fluxos de quantificação 2D e 3D permitem aqui um melhor processo baseado tanto em documentação 2D quanto em modelos 3D. Na parte de renderização, a integração aqui da biblioteca Autodesk de materiais, a mesma por trás do Revit, a mesma em renderização, por fim, para falar aí para vocês, a possibilidade de renderização na nuvem, que já é um recurso utilizado no Revit, já é um recurso utilizado no AutoCAD, em outras soluções Autodesk, a possibilidade de se enviar para a renderização do modelo na nuvem. E isso é muito rápido, os nossos usuários têm tido um feedback excelente a respeito desse serviço. No Revit ele já tem sido utilizado já há algum tempo, e aqui o mesmo serviço sendo utilizado no Navisworks. Simplesmente você pede para renderizar na nuvem, traz aqui as configurações, qual vista, qual a qualidade. Uma vez que você configure isso daí, ele vai te dizer quantos créditos de nuvem, quantos Cloud Credits serão utilizados para isso. Mais uma vez, lembrando, esses Cloud Credits, eles são dados ao usuário de subscription, na medida em que ele compra o produto, e também eles podem ser adquiridos independentemente depois. E essa renderização, uma vez que foi enviada para a nuvem, libera o software para trabalho, e mais interessante ainda, quando a nuvem realizou seu serviço e fez a renderização, você recebe uma mensagem na tela do seu produto e na sua caixa de e-mail dizendo que a sua imagem foi renderizada. O link do e-mail te leva diretamente para a imagem dentro da sua biblioteca de imagens no Autodesk 360, que inclui aí uma série de serviços além da renderização. Então no 360 a nossa imagem está lá disponível, e aqui é um exemplo do como esse serviço de nuvem integrado pode nos trazer agilidade, eficiência e produtividade no nosso trabalho diário.
Isso tudo aqui para mostrar, então, essas nossas novidades do Navisworks 2015. E para fechar essas novidades, falando um pouco, há uma série de melhorias no desempenho de nuvens de pontos no Navisworks, a possibilidade de você estabelecer o Clash com conjuntos de nuvens de pontos, ao invés da nuvem de pontos como um todo, a possibilidade de você publicar o recap ou não no NWD, que é o nosso arquivo de distribuição para os outros projetistas, a possibilidade aí de conversão, trazer diferentes modos de conversão da nuvem de pontos para aí melhorar o desempenho também do nosso modelo agregado, ou seja, você pode integrar perfeitamente a nuvem de pontos no Navisworks com essa série de novos recursos, inclusive mudanças aí no tamanho da visualização do ponto, uma série de novas possibilidades. Tá? E a exemplo do Revit, melhorias de produtividade no desempenho, aí são muito técnicas, muito específicas, mas só para mostrar para vocês que isso se reflete como uma melhoria no desempenho do software como um todo. Seja na importação, casos aqui de importação, a parte de facetamento dos objetos do Revit, quando importados, melhorias nesses algoritmos todos, tudo isso para trazer um melhor desempenho do Navisworks. E com isso, falamos um pouco aí então das nossas novidades do Revit e do Navisworks nessa nova versão 2015. A Building Design Suite, como nós vimos no começo, inclui toda uma outra série de softwares. Existem muitas outras novidades, mas o nosso foco aqui foi falar desses dois principais softwares aqui da suite, mas o AutoCAD, que também é uma base aqui da suite, já foi tratado em outros webinars, novidades do AutoCAD, a nova interface do AutoCAD, melhorias na produtividade, tudo isso foi abordado e esse webinar está disponível no canal da Autodesk no YouTube. Então procurem depois, quem tiver dúvida pode nos enviar um e-mail, nós mandamos o link direitinho, mas isso já está disponível com todas as novidades do AutoCAD e da AutoCAD Design Suite também disponíveis aí. O InfraWorks também faz parte da suite de building, voltado aí para desenho urbano, para a escala do desenho urbano, é modelagem da informação da construção na escala urbana, também uma série de novidades, especialmente a mudança da interface, uma interface muito mais intuitiva. Ele também já foi exposto aí num outro webinar, o webinar da Infrastructure Design Suite. Confiram também no canal da Autodesk as novidades do InfraWorks e das outras soluções de infraestrutura, exemplo do Civil 3D, que é uma solução líder no mercado para infraestrutura. E também presente aí na suite de Building, fizemos questão de trazer para vocês as novidades do robô, mas especificamente falar que o robô como ferramenta de cálculo perfeitamente integrado com Revit, perfeitamente integrado com o AutoCAD Structural Detailing, também traz uma série de novidades, como uma série de novos códigos, novas normas, mas especialmente um ponto talvez o mais interessante que procuramos trazer aqui para vocês, só para mostrar, a parte toda de carregamento de vento. Um recurso inédito, é muito difícil você encontrar uma ferramenta que faça um carregamento de vento, ou que defina os carregamentos de vento diretamente na ferramenta de análise por meio de simulação de fluidos. E é isso que o robô faz agora esse ano. Vocês definem as características de vento na estrutura. Aqui nós temos alguns exemplos, então definindo direção, definindo a intensidade, a velocidade, então pressão e velocidade do vento sendo definidas. E então, uma vez definidas essas características, vocês podem gerar os carregamentos e visualizar o comportamento da ventilação do vento na nossa estrutura por meio dessa simulação. Um recurso poderosíssimo do Robô Structural Analysis Professional que está presente na Building Design Suite Ultimate. Aqui vocês veem então essa simulação e as informações de cargas todas sendo salvas e podendo ser aproveitadas na sequência como carregamentos da estrutura para a nossa análise estrutural. Lembrando que esse modelo que vocês estão vendo aqui é um modelo trazido do Revit, é um modelo que pode ser desenvolvido em Revit, integrado com Revit, que pode ser levado ao robô e trazido de volta do robô em fluxo bidirecional, de forma aí a facilitar o nosso fluxo de trabalho e integração com todas as demais disciplinas. Aqui vocês veem então mais uma grande novidade aqui na Build Design Suite 2015. Não quis focar no robô, mas quis trazer esse detalhe aqui para vocês. E por fim, falamos das novidades. Eu quero
encerrar aqui falando um pouco do Autodesk 360, que são os nossos serviços na nuvem. Os serviços na nuvem eles são serviços exclusivos para os nossos usuários que possuem o software em subscrição, ou seja, que possuem a assinatura do software. E já vou falar um pouquinho da assinatura, mas aqui nós temos uma série de serviços disponíveis para Building Standard, Premium e Ultimate. Serviços, muitos deles baseados aqui em Revit, como é o caso da análise estrutural em Revit, análise energética em Revit, tudo isso disponível aqui para o usuário Subscription. Subscription é o programa de assinatura da Autodesk que oferece a forma mais conveniente, moderna e flexível de adquirir e acessar o software mais atualizado e os serviços que você precisa para lhe ajudar a ampliar os seus negócios. Subscription da Autodesk possui 3 modelos. O primeiro modelo é o de manutenção, Maintenance Subscription, que é um modelo onde você adquire o software e por meio de uma pequena taxa anual você mantém o software atualizado e tem acesso a todos esses serviços que nós mostramos e outros serviços adicionais aqui na nuvem. O Maintenance Subscription é o subscription tradicional, que muitos de vocês conhecem e são clientes, são usuários. Nós temos esse ano uma novidade, que é o Desktop Subscription, ou seja, a possibilidade de você contratar o uso de uma licença temporária, ou seja, eu não quero comprar uma licença definitiva, porque é um projeto que vai acontecer durante um período, 6 meses, 1 ano, por exemplo, muito localizado, onde eu vou ter que aumentar minha equipe. Eu posso comprar uma licença temporária, contratar trimestralmente ou anualmente uma licença da Building Design Suite, por exemplo. Isso permite um acesso muito mais facilitado e principalmente um acesso muito mais econômico das soluções Autodesk para projetos de curto prazo, especialmente. E a contratação de serviços à parte na nuvem, como são serviços de BIM 360 Field, BIM 360 Glue, serviços de simulação na nuvem, uma série de serviços que a Autodesk oferece na nuvem em Cloud Service Subscription. Dito isso, queríamos apresentar para vocês aqui essas novidades todas. Vamos abrir um pouquinho para perguntas e respostas e ver o que vocês têm, eventualmente algum ponto que vocês queiram aprofundar. Acho que agora é o momento que a Thaís vai abrir aquela tela para vocês. No começo da nossa apresentação, ela falou um pouco sobre o como interagir. Então vamos abrir aqui para algumas perguntas e respostas e, claro, não conseguiremos responder todas, talvez agora no momento, mas certamente vamos abrir um canal aqui para vocês responderem a todas. Aqui vocês veem, portanto, a tela de vocês. Vocês terão na tela de vocês essa área de perguntas e respostas. É só escrever, fazer a pergunta aqui de vocês. E abaixo vocês têm o questionário, tá? E que vocês podem interagir aqui conosco, trazer um feedback da apresentação, o que vocês acharam, e é claro, sempre dá para a gente aí o que a gente pode fazer numa próxima apresentação, aprofundar um determinado assunto, se vocês quiserem algum assunto aprofundado, esse é um feedback que a gente sempre pede de vocês também, ok? Então enquanto aguardamos aqui as perguntas e respostas, já temos aqui algum retorno de vocês em relação ao material que foi apresentado. E lembrando sempre, aqui nós abordamos algumas novidades da Building Design Suite, existem outras novidades, parte desses produtos pertencem a outras suítes, e nessas outras suítes vocês poderão também acessar as novidades nas nossas gravações, as que estão disponíveis aí no nosso canal do YouTube. Já começamos com algum feedback aqui nas perguntas e respostas. Vamos aguardar aqui a formulação das perguntas. O pessoal já começa perguntando aqui como fazer para se tornar um especialista da Autodesk, um especialista de Revit. E esse é um ponto interessante, né? Aproveitando aqui. Principalmente praticar, principalmente trabalhar com software, acho que esse é o principal caminho. E é claro, todo o nosso conteúdo está disponível aí para vocês. Vocês podem acessar esse conteúdo todo no nosso portal, na internet. Nós temos uma área de estudantes também, que tem muito material para vocês. O Autodesk University, que foi citado aí no começo, muita coisa, muito material aí para vocês está disponível. O que vocês precisarem também, é só dar um toque aqui para a gente, que a gente apoia também o desenvolvimento. O pessoal pergunta aqui
do preço de subscription. Eu particularmente não tenho essa informação aqui atualizada, então eu prefiro não falar nenhuma besteira e solicitaria que entrasse em contato com a sua revenda. Lá vocês vão encontrar uma informação precisa, uma informação atual em relação ao preço de subscription. Isso também varia de produto para produto. Mas o que eu posso adiantar é que é uma pequena parcela que é paga anualmente, ou eventualmente você pode contratar 1, 2 ou 3 anos de subscription, e isso é acessado, isso garante aí a assinatura. O pessoal pergunta também do Revit Server. O Revit Server também teve novidades. Eu acabei não falando do Revit Server, mas o Revit Server ele é uma possibilidade aí de você escalar o work sharing do Revit para a nuvem. Ele teve novidades também, o desempenho está melhor do Revit Server, a possibilidade dos aceleradores, o comportamento dos aceleradores, mas é bastante específico, bastante técnico, de repente a gente pode aprofundar isso no fórum. Cabe dizer, vou aproveitar e falar abrir aqui uma informação interessante aqui para vocês, que é o seguinte: a Autodesk está desenvolvendo todo um trabalho novo, aqui um projeto interno novo, que vai, a exemplo do Revit Server, vai possibilitar uma interação e uma coordenação ainda superior e ainda mais poderosa do Revit na nuvem. Então aguardem um pouquinho essas novidades, vocês vão ver que vão ter coisa muito interessante para surgir aí nos próximos meses. Como saber mais detalhes sobre o trabalho com nuvem de pontos? Nós temos apresentações específicas sobre nuvem de pontos e bastante conteúdo no nosso portal. Mais uma vez, eu solicito, entre em contato conosco, que aí nós podemos eventualmente até fazer uma apresentação específica para vocês, para a tua empresa, a respeito de nuvens de pontos. Nós podemos trazer essa informação. Nuvem de pontos é uma prioridade para a Autodesk, o desempenho tem sido melhorado enormemente e tudo isso tem avançado muito, então tem muita coisa aí que a gente pode fazer, pode falar. É só entrar em contato conosco que nós podemos agendar uma apresentação específica também e apontar outros conteúdos que estão por aí. É possível atualizar automaticamente luminárias e tomadas? Sim, é possível. Assim como outros elementos e outras famílias, a atualização ela é automática no Revit, de todos os elementos, não só luminárias e tomadas, mas todos os demais elementos do Revit. Como funcionam as certificações da Autodesk? Teremos certificações no Autodesk University, são certificações de profissionais, certificações que falam especificamente do uso do software, né? Então são certificações que mostram que você tem proficiência no software. Você entra em contato com o ACC, que é um centro de certificação da Autodesk, e lá você pode solicitar a certificação Autodesk nos diferentes produtos aí que estão disponíveis. É uma certificação profissional, então é uma certificação que pega bastante no quanto você sabe ou não operar o software. Então é bom estar preparado aí na operação diária, isso é bastante importante para a certificação. Tá? Trabalho com TQS, gostaria de saber se eu exportar via FC e importar no Navisworks. É possível nomear as vigas da forma que eu quero? Talvez no Navisworks, talvez o caso não seja esse, particularmente, porque o Navisworks, na realidade, ele não vai se tornar ele não é bem uma ferramenta de documentação, mas de coordenação. A coordenação dele vai trabalhar com as informações de modelo que são importadas, então, portanto, vão ser as informações que são exportadas do outro software. Então, depende do que ele vai exportar ou não, e lá você vai trabalhar com isso daí. Quando você traz para o Revit, sim, você pode inclusive acrescentar parâmetros, você pode inclusive fazer essas alterações. Então talvez trazer para o Revit dê o resultado que você espera nesse sentido da nomeação dos elementos. Se eu entendi bem a pergunta, eu acho que talvez esse fluxo seja mais interessante. Mas para aprofundar isso, entre em contato conosco também que a gente pode aprofundar esse fluxo específico. Qual a vantagem da compra da suíte em relação ao Revit isoladamente? Olha, eu diria que são inúmeras. Se você quiser, vamos dizer que você queira adquirir 2 ou mais produtos que estão na suíte. Economicamente falando, já vale mais a pena você comprar a suíte. Então, digamos, eu quero o Revit, o 3ds Max e o AutoCAD. Pronto. Ao invés de adquirir os 3 isoladamente, já vale mais a pena, é mais barato, falando claramente, você comprar a suíte. Em acréscimo, a suíte, ela já traz o Revit integrado, coisa que a parte você não vai conseguir. Então, quando nós falamos em Revit, que agrega os recursos de arquitetura, estrutura e sistemas prediais em uma única instalação, ele só está disponível na suíte. A parte você vai adquirir ou o Revit Architecture, ou o Revit Structure, ou o Revit MEP. E, portanto, já vale. Se você for trabalhar com todos os sistemas, todas as disciplinas, por exemplo, já vale mais a pena a suíte. Fora todas as outras possibilidades aí que a suíte traz, de diferentes softwares, fluxos integrados, uma série aí de recursos adicionais. Então tem bastante coisa que a suíte aí pode trazer a mais para você e que eu sugiro, de fato, observar como trabalhar com a suíte. Tá?
Aqui pergunta, sou professor universitário e gostaria de aprender mais e me tornar um especialista da Autodesk. Mas além disso, estou precisando de mais material sobre CFD, Simulation, Revit, robô, etc. Perfeito, nós temos bastante material no site, podemos também encaminhar mais material e inclusive trabalhar aí, fazer uma apresentação, integrar. A Autodesk ela tem, como professor universitário, a Autodesk tem todo um programa educacional que possibilita aos professores e aos estudantes acesso gratuito às nossas licenças e mais ainda, acesso a muito material de capacitação, muito material de ensino do software mesmo. Então, principalmente para vocês que são estudantes, para vocês que são professores e para instituições educacionais, não deixem de entrar em contato conosco, porque tem muita coisa que a gente pode passar aí para vocês. Ok. E aqui está um velho amigo nosso, um velho conhecido, perguntando, cheguei no meio da apresentação, não vi sobre o Revit MP, perguntando a respeito da questão de fiação aqui. Tem uma parte de fiação que agora pode ser acessada por meio da API, colocações, eletrocalhas em direções diferentes, vertical, tudo isso. Algumas coisas podem ser resolvidas, mas mais particularmente no quesito aqui que você colocou sobre nomenclatura do fio de retorno, dentro de tudo isso, ainda segue algumas coisas que estão em desenvolvimento, tá? Vamos na sequência aqui. O Revit substitui demais softwares de cálculo estrutural em instalações prediais, como TQS, Eberic, Lumine, etc. Eu diria que o Revit em si, como modelador, sim. Como software de análise, não. A solução de análise para a Autodesk, na área de estrutura, é o robô Structural Analysis Professional. Então, o Revit integrado ao robô e integrado às soluções de detalhamento, como o caso do Structural Detailing, também presente na Building Design Suite, sim, pode-se dizer que ele é uma solução completa para modelagem, cálculo estrutural, pré-processamento, processamento, pós-processamento e toda a parte de documentação. No caso de instalações prediais, sim, nós temos tido um retorno os recursos que hoje estão disponíveis, não são todos ainda, mas que hoje estão disponíveis, eles já substituem, sim, em boa parte o que se tem por aí. Então, na área, por exemplo, ar-condicionado, toda a parte de cálculo de ar-condicionado no Revit já funciona muito bem, substitui as soluções que vocês têm por aí. E na parte toda de conforto, parte toda de desempenho, tem muita coisa que a Autodesk pode oferecer, não foi o nosso foco hoje, mas que pode ser também aprofundado. Tá? Um cliente aqui pergunta, tem o Suite na versão 2012, teria que fazer atualização para 2015 com subscription? Eu diria que a melhor condição, hoje, nós ainda temos a possibilidade de fazer upgrade. E como foi comentado no começo da apresentação, próximo ano o programa de upgrade vai ser descontinuado para se manter simplesmente o programa de subscription. Então o momento de fazer upgrade da sua licença é esse, e fazer um upgrade com subscription, que aí é o que possibilita não só um desconto nesse momento, que é a nossa atual campanha, que já está se encerrando, mas que possibilita também aí a manutenção futura do software. Tá? É necessário um Windows Server para Revit Server? Sim, é necessário. Vamos ter que aprofundar essa questão também do Revit Server, vi que aí é curiosidade de muitos. Tá? E aqui vamos ver mais algumas perguntas. Chegaram muitas perguntas aqui, eu acho que já está no momento da gente encerrar as perguntas. Vamos pegar, então, mais uma pergunta aqui. As outras eu já vou mostrar para vocês como é que a gente faz, como é que a gente avança. Tá? Vamos ver aqui, de repente, uma que possa ser uma pergunta mais comum de todos aqui. Vamos lá. O pessoal pergunta aqui também, migração de outras soluções, vamos ver aqui, tá. Migração de outras soluções, como AutoCAD Architecture para o Revit, existe oferta para isso? Sim, nós estamos no ano em que o upgrade e esse crossgrade eles são possíveis, então entre em contato com a sua revenda, ela pode te oferecer uma alternativa bastante vantajosa aí para migrar antigas soluções para novas soluções. Isso do ponto de vista comercial, se eu entendi a pergunta desse ponto de vista. Do ponto de vista técnico, o Revit ele pode importar uma série de informações, mas aí depende do que foi desenvolvido em outras soluções, tá? Especificamente, para ver o que a gente pode aproveitar ou não. Tá? Bem, temos uma série de outras perguntas aqui. Eu acho que a gente consegue salvar todas as perguntas e manter algumas coisas aqui. Tá, a gente vai dar uma olhada aqui, mas eu vou voltar aqui para a nossa apresentação.
e deixar para vocês um link para vocês. As demais perguntas todas, para não deixar também, nós temos um tempo limitado aqui com vocês, mas as demais perguntas todas nós podemos... Deixa eu só marcar aqui para compartilhar a nossa tela aqui para mostrar para vocês o link. As demais perguntas, vocês podem escrever para nós, mas nós temos aqui o fórum de Revit, que está nesse link, aqui vocês têm o link simplificado aí para acessar. Nesse fórum de Revit podemos responder todas as demais perguntas e vamos responder todas as demais perguntas aqui para vocês. E, claro, estamos sempre à disposição, entrem em contato conosco, estamos aí exatamente para trabalhar com vocês, para ajudar na implementação, para ajudar no trabalho todo e que vocês possam, de fato, avançar para a BIM. Agradecemos a participação de todos nesse webinar, obrigado pelo feedback, obrigado pela participação, obrigado pela atenção, obrigado pelas perguntas, perdão por não tê-las respondido todas, são bastante perguntas aqui, mas na medida do possível aqui responderemos diretamente e no fórum de Revit o link está aqui na tela de vocês. Agradecemos a participação de todos, esperamos que tenha sido proveitosa essa apresentação. A ideia foi mostrar para vocês o que a Autodesk reserva para vocês aqui nas suas novas versões dos seus principais produtos para BIM na área de edificações e particularmente nessa nova versão da Building Design Suite 2015, dentro do contexto da modelagem da informação da construção que nós apresentamos para vocês e procuramos colocar não mais como uma novidade, como em outras ocasiões mostramos, mas como um fato de fato consolidado, uma realidade consolidada, na qual todos nós já estamos em processo de transição e muitos de vocês aí já conhecem. Então a ideia foi trazer um pouco mais essas novidades, nem tanto situar num contexto de BIM, mas trazer um pouco essas novidades. E claro, estamos aí, seguimos à disposição de todos para avançar aí e apoiá-los no que for necessário. Obrigado pela participação, não deixem de ver a gravação desse webinar e de outros webinars no YouTube, tá? E por e-mail vocês vão receber aí o link para acessar essa gravação. Obrigado a todos, uma boa tarde a todos e até uma próxima ocasião.